Vinícius Júnior fora do treino, Fabrício Bruno chegou, mudanças no time titular e André conta bastidores. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa noite, eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias da Seleção Brasileira na tarde deste domingo. Mas antes é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento. Eu estou diretamente de Curitiba, mais precisamente no CAT Caju, o centro de treinamento do Atlético Paranaense, onde a Seleção Brasileira está se preparando para esses confrontos de eliminatórias. Já teve a primeira partida contra o Equador aqui no estádio Couto Pereira, onde o Brasil venceu por 1-0 com gol de Rodrigo e também agora terá o próximo confronto na terça-feira contra a equipe do Paraguai no estádio Defensores del Chaco, propriamente no Paraguai. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo porque temos muita informação, até porque eu estou em loco aqui apurando e cobrindo tudo da Seleção Brasileira, te deixando sempre informado. Vinícius Júnior fora do treino, exatamente, torcedor, mais precisamente não foi só o Vinícius Júnior que estiveram fora do treino fazendo um recondicionamento, mais conhecido como um treino de carga. Esse treino é para fazer com que os jogadores ganhem condicionamento físico em relação às partidas que ocorreram, até mesmo essa e a próxima que terá pela frente contra o Paraguai. E o principal destaque que não esteve nesse treino com bola dentro do gramado aqui do CAT Caju foi o Vinícius Júnior. A fisiologia da seleção se faz presente até mesmo para evitar o ritmo intenso de jogos e as lesões dos jogadores. Vale destacar que já perdemos Pedro por uma lesão de LCA, rompeu ali o ligamento cruzado anterior, ou seja, está fora basicamente um ano aí fora da temporada, não só pela seleção, mas também pelo Flamengo, e agora também recentemente perdemos o Éder Militão. Isso vai ser pauta para daqui a pouquinho no nosso giro de notícias da Seleção Brasileira. Além do Vinícius Júnior, tivemos outros nomes, como eu falei, Guilherme Arana, também fora André, também fora o Paquetá do treino da Seleção Brasileira. Eles não participaram, ficaram ali na fisiologia, inclusive o André deu uma coletiva de imprensa hoje de manhã, lá no Hotel Bourbon, onde a Seleção Brasileira está hospedada ali no centro de Curitiba. Eu vou até depois, no final desse vídeo, deixar um trecho para você poder acompanhar o que o André falou, porque ele abriu o jogo, revelou tudo ali sobre o Luiz Henrique, exatamente eles que têm essa amizade aí tão intensa. A pergunta do BTB Esportes foi minha e vou deixar aqui a resposta para você dar uma analisada em tudo que o André tá falando. Mas prosseguindo aqui com os giros de notícias, até trazendo esse informativo, porque a Seleção Brasileira tem reforço. Fabrício Bruno chegou e já treinou aqui no CAT Caju. O jogador que se apresentou depois de viajar do Rio de Janeiro a Curitiba, ele atua pelo Flamengo e era esse grande nome esperado para substituir ali o Éder Militão. Agora sim vou trazer essa notícia do Éder Militão. Foi constatado já o problema muscular, ele vai ficar de fora de 12 a 15 dias. É uma lesão curta, uma lesão pequena, ou seja, o Militão só foi cortado porque é o prazo mínimo entre os dois jogos, tanto contra o Equador, tanto contra o Paraguai, ou seja, o zagueiro não poderia estar dentre os relacionados e por isso o técnico Dorival Júnior optou em convidar ali o Fabrício Bruno a vestir a amarelinha mais uma vez, lembrando que ele já teve oportunidade nos amistosos tanto contra a Inglaterra e contra a Espanha, inclusive foi titular em partidas tão importantes e se destacando ali ao lado do Beraldo. Eles dois agora que são a dupla reserva da Seleção Brasileira, já que Gabriel Magalhães e Marquinhos dividem ali o posto de dupla de zaga titular na Seleção Brasileira. Até mesmo falando referente a isso, gostaria de trazer aí essa informação de que o Fabrício Bruno chegou na manhã deste domingo lá no Hotel Bourbon, ele se concentrou e já veio para o treino e tem partida na terça-feira. A Seleção Brasileira viaja amanhã à tarde, ou seja, vai chegar ali por volta das 18 horas no Paraguai, vai ter uma coletiva de imprensa do Dorival Júnior e com isso Fabrício Bruno quase não vai ter tempo de treinamento, porque na terça-feira já joga, então estará no banco de reservas ali mais para suprir essa posição de grande ausência hoje na defesa da Seleção Brasileira. Prosseguindo com o giro de notícias, mudanças no time. Exatamente, já vou te trazer aqui a provável escalação da Seleção Brasileira, mas podemos ter mudanças essas tanto no meio de campo quanto no ataque. Eu trouxe essa informação no vídeo de ontem, mas mais uma vez vou reiterar aqui para você de casa entender o que está acontecendo nessas mudanças de peça. O Dorival Júnior testou ali no segundo tempo da partida contra o Equador algumas mudanças, tanto o Gerson ali no meio de campo no lugar do Bruno Guimarães, que não fez uma boa partida, e também a entrada do Estevão no lugar do Luiz Henrique, que até entrou bem, mas depois ficou nervoso por ser ali a estreia, o primeiro momento usando a amarelinha, tendo ali essas primeiras aparições para o torcedor aqui em Curitiba. Ele ficou um pouco nervoso, foi substituído pelo Estevão, que também não fez uma boa partida, essa é a realidade. Até trazendo ali essa provável escalação da seleção, teremos o goleiro Alisson, na lateral direita Danilo, a dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Guilherme Arana. O meio de campo poderá ser composto ou por Gerson ou Bruno Guimarães, pode ser aí esse teste do técnico Dorival Júnior. Um pouco mais à frente teremos o André, o Lucas Paquetá e o trio de ataque pode haver mudanças também. O Rodrigo será centralizado como falso 9 mais uma vez. Na ponta direita podemos ter o Luiz Henrique ou propriamente o Estevão, tendo essa oportunidade entre os titulares da equipe do Dorival Júnior, e na lateral e na ponta esquerda, perdão, é claro, Vinícius Júnior, que é esse grande destaque, como eu informei, não participou do treino de hoje porque está tendo ali
ali uma carga da fisiologia da seleção brasileira, observando, é claro, os confrontos pela frente, levando em conta que o Vinícius Júnior teve uma viagem desgastante vindo da Espanha até Curitiba, visando essas partidas aí do confronto das eliminatórias. Até prosseguindo aqui com o Giro de Notícias, porque temos muito que falar, tem muita informação sobre a seleção brasileira. Inclusive, no treino da tarde deste domingo, a seleção brasileira deixou ali aberto para alguns familiares dos jogadores poderem vir aqui visitar e poder assistir o jogo, principalmente do Bruno Guimarães, a família dele que se faz presente aqui em Curitiba, também a família do Bento, vieram aqui, prestigiaram, acompanharam o treino e depois ficaram ali juntos com os jogadores da seleção brasileira. É uma participação muito interessante, porque o Brasil joga, é claro, dentro dessas eliminatórias, não só partidas aqui em território nacional, também joga fora, como vai contra o Paraguai. Em outubro teremos mais uma data FIFA importante, onde o Brasil terá uma partida em casa e uma partida fora. E essa é a expectativa de que a seleção prossiga com esse ritmo até o final ali das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ou seja, a presença do público, a presença da família é muito importante dentro desses aspectos, até mesmo quando se trata na concentração e também ali olhando a parte interna de cada jogador dentro do que pode se apresentar. Prosseguindo com o Giro de Notícias, André conta bastidores. Exatamente como eu falei para você, o André deu ali uma coletiva de imprensa na manhã deste domingo lá no Hotel Bourbon, não só ele, mas também o Gabriel Magalhães, e uma coisa me destacou ali em relação à resposta do André. Ele falou sobre o Luiz Henrique quando perguntei no quesito afinidade. É claro, cada jogador da seleção brasileira busca ali uma conexão com uma dupla ou com um parceiro para poder, é claro, melhorar até mesmo o entrosamento dentro ali da seleção brasileira. E o Luiz Henrique é um caso à parte, né? Ele tem esse destaque no Campeonato Brasileiro, é o cara do Brasileirão até o momento, e chega à seleção brasileira para poder se apresentar e dar ali, é claro, os seus primeiros passos com a camisa amarelinha tão vitoriosa aí, continente afora. E o Luiz Henrique acaba ficando ali um pouco acanhado, já não tem essas características de falar muito, de brincar muito, e acaba ficando um pouco acanhado do que pode ser apresentado. Eu perguntei sobre o André, qual a importância dele nessa reabilitação. Inclusive ele mencionou que estava com saudades do Luiz Henrique, e por isso fica junto o tempo todo com o jogador, porque eles foram criados ali em Xerém, são jogadores que foram crias do Fluminense, inclusive eles ficavam hospedados juntos no mesmo hotel. Essa informação que é tão destaque aqui na tela do BTB Esportes. Eu vou deixar um trechinho para você dar uma olhada no que o André falou, se liga só. Yuri Duque do BTB Esportes. André, é normal quando os jogadores chegam aqui na seleção buscarem conexões com outros jogadores, até para ficar melhor em relação a esse período que ficam fora de seus clubes. E pode-se perceber que durante os treinos você fica muito em conexão com o Luiz Henrique. É essa sua dupla, até mesmo quando você sobe, vocês sempre estão conversando, tem diversas imagens do treino. E eu queria até pegar um pouquinho desse gancho na pergunta da Monique, que você fala que tem jogadores que estão te ajudando em adaptação na seleção. E o Luiz Henrique está na primeira convocação dele agora com o Dorival Júnior. Eu queria saber primeiro se é esse jogador que você tem essa grande conexão, até por serem criados também pelo Fluminense, e como fica para você ajudar o Luiz Henrique nessa primeira convocação. Obrigado. Eu converso muito com o Luiz porque eu tava com saudade dele. Eu fiz a base toda junto com ele, subimos praticamente junto pro profissional, era meu companheiro de quarto, moleque muito, muito gente boa, e ele precisava dessa ajuda aqui. Ele é um menino que precisa muito de atenção, a gente precisa conversar com ele para que ele se sinta bem, mesmo eu sendo novo aqui na seleção, mas como eu já estou vindo em algumas convocações em sequência, acho muito importante dar essa ajuda para ele, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta mais em casa, porque é muito difícil, cara. É muito difícil hoje chegar um jogador jovem na seleção e já ter que jogar e tem que jogar muito, tem que corresponder à altura. Imagino como ele deve ter ficado um pouco ansioso, um pouco nervoso. Então é por isso que temos que ter muita paciência, muito cuidado com o Endrick, com o Estevão, porque tem que ter esse processo. Não é todo jogador que já vai chegar na seleção e já vai jogar, já vai decidir os jogos. Então acho que essa conexão é muito importante, dos que estão aqui há mais tempo, e é importante eles conversarem muito conosco para a gente ter paciência, ter tranquilidade também, esperar a hora certa
E assim como eu estou ajudando ele, eu busco também ajuda, não só com os jogadores, mas com quem está fora também, com todo o staff. Então acredito que esse é o caminho certo. E aí, torcedor, o que você achou da fala do André, cara? Realmente tem que ter aí esse âmbito esportivo entre os jogadores, até mesmo de amizade, para que possa se manter um bom clima dentro da seleção brasileira. Galera, vai chegando ao fim esse vídeo aqui na tela do BTB Esportes. É muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque dessa maneira mais e mais pessoas vão saber que eu estou em loco, diretamente de Curitiba, na cobertura da seleção brasileira para esses confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Sem mais delongas, para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu me chamo Yuri Duque, nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive na cobertura da seleção brasileira. Tamo junto!